Cecília FM. A partir de agora, na Santa Cecília FM, programa ZR News. Apoio Engie Plus, construtora e incorporadora, onde a qualidade faz a diferença. Sicredi, instituição financeira cooperativa. Sicredi, gente que coopera, cresce. E Grupo Mendes, à frente do desenvolvimento. Bom dia, bem-vindos mais uma vez à Santa Cecília FM. Estamos começando mais uma edição do programa ZR News, da ZR com assessoria de comunicação. É com muita satisfação que anunciamos uma nova dinâmica, não é? Com as nossas parcerias aí muito consolidadas no segmento portuário, fazendo um trabalho aqui no rádio, mas voltado, evidentemente, à questão empresarial do porto, as políticas que envolvem a questão Porto Cidade. Nós já vínhamos nessa caminhada já desde 2015, são 7 anos aí nessa área, e toda uma evolução constante. E aqui no Santa Cecília, que tem a academia voltada para os temas portuários, com grandes pós-graduações, o direito portuário aqui é uma das grandes vocações do direito de Santa, com o projeto Porto e Negócios, da TV Santa Cecília, e conosco aqui também no Porto News. Hoje demos um passo à frente, porque já temos aí há 3 anos a parceria com o Fórum Brasil Export, representado pelo Santos Export, e a partir de hoje, aqui com os convidados especialíssimos, a quinta-feira será dedicada totalmente ao Porto. Começa agora com o quadro Porto News e complementa com o quadro do Santos Export, a partir das 11h30 da manhã. Para isso, nós escolhemos um time de primeiríssima linha, aliás, já é habitual nesse segmento portuário, para consolidarmos esse novo projeto, essa nossa caminhada. Deixa eu apresentar a nossa equipe aqui. Thiago Paes, jornalista, assessor de imprensa, locutor titular do horário, nos ajudando aqui durante o ZR News. Bom dia, Thiago. Bom dia para você, Zé Torquato, convidados, e ótimo dia, ótimo programa, você que acompanha o ZR News. Excelente. A produção do Diogo Gamberini, que jornalistas de excelência aqui conosco também, daqui a pouquinho nos bastidores, vou também anunciar aos colegas que estão aqui, representando os nossos convidados. Mas antes, vamos já abrir oficialmente o quadro Porto News de hoje, primeira edição, com a quinta-feira dedicada ao setor portuário. A partir de agora, você acompanha o quadro Porto News, falando do Porto de Santos. Apoio BTP, Brasil Terminal Portuário, acreditar e inovar. TEG, TEAG e TES. Sopesp, Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo. E Eldorado Brasil Celulose, eficiente e sustentável. Ok, e esta construção realmente é fruto de parcerias importantes. Vou anunciar aqui a parceria recém-firmada com o Sopesp, Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo, aqui muito bem representado pelo seu gerente de relações portuárias sindicais da ADM, mas na condição de vice-presidente da entidade, Leonardo Ribeiro. Leonardo, depois de um longo período, conseguimos aí agendar essa entrevista, mais por nossa parte, mas é uma satisfação muito grande te receber aqui. Em nome do Sopesp da ADM também. Para mim é um enorme prazer, por 2 motivos. Eu vou confessar. Eu sou formado aqui na casa, né? Eu me formei em comunicação social aqui no Santa Cecília. Nosso colega. E assim, foram anos maravilhosos da minha vida. E porque hoje nós estamos comemorando também o aniversário do Porto de Santos. 181 anos. Isso aí. Parabéns ao Porto de Santos. E como vice-presidente do Sopesp, para nós é um orgulho imenso fazer parte, acho que, de uma fração dessa história, né? Eu acho que o Porto de Santos, só pelo nome, já traz sua grandeza. Então, eu acho que isso, ele por si só representa a grandiosidade. Então, para nós do Sopesp, é algo muito importante estar aqui no seu programa, firmar essa parceria e falar sobre o Porto de Santos. Obrigado, Léo. Eu quero também agradecer aos nossos apoiadores, Brasil Terminal Portuário Acreditar e Inovar, aos terminais TEG, TEAG e TES, né, que também nos apoiam aqui, e além do Sopesp, de casos operadores portuários
do estado de São Paulo, e está agora se juntando ao nosso hall de apoiadores, Eldorado Brasil, uma empresa referencial na celulose, crescendo bastante. Bom, e para dar parabéns ao Porto de Santos, 131 anos, recebemos o novo secretário da pasta, um nome muito bem recebido, eu já vi que ele está aí partindo para o diálogo franco com todos os lados do segmento, desde o lado empresarial, esteve conversando com os trabalhadores, ele que assume a Secretaria de Assuntos Portuários e Emprego, que é o meu querido amigo, posso dizer assim, vereador Bruno Orlandi, ex-vereador Bruno Orlandi, né? Licenciado agora. Bruno, te desejo todo o sucesso do mundo e você sabe que é uma satisfação, uma alegria te receber aqui. Grande Zé, um bom dia a você, um amigo querido que faz um trabalho espetacular aqui à frente do ZR News. Cumprimentar o grande amigo também, o Leonardo Ribeiro, o Léo, um parceiro que, aliás, tem encontrado todos os dias, a toda a equipe aqui do ZR News. Uma satisfação poder retornar a essa casa mais uma vez, poder prestar contas de todo o nosso trabalho e falar um pouco dos assuntos relativos à Secretaria de Assuntos Portuários e Emprego. E como é que foi esse processo? Convite do prefeito Rogério Santos, você estava esperando, já havia uma conversa nesse sentido? Foi uma construção, né, Zé? A gente já vinha trabalhando há um bom tempo nessa área portuária de maneira ampla, inclusive passando pelos acessos, a questão dos gargalos aqui no Porto de Santos. Em determinado momento, o prefeito Rogério Santos conversou comigo, falou: Bruno, temos um desafio à frente, uma possibilidade, gostaria que você viesse somar conosco. Nós já fazíamos parte da base do governo, a mesma linha ideológica, a mesma linha de aplicação dentro do governo, mas aí não mais pelo legislativo e sim pelo executivo. Então hoje a gente vem com o objetivo de somar, aproximar cada vez mais o setor. A gente fala muito que o coração da cidade é o Porto de Santos, é ele que gera a maior parte dos empregos, a economia, enfim. Então é importante que a gente possa contribuir bastante nesse sentido. E hoje uma data especialíssima, 131 anos desse porto magnífico. Eu acho que já é autoexplicativa essa relação entre assuntos portuários e emprego, fazendo esse recorte específico, não é? Precisamos qualificar pessoas, precisamos interagir, integrar cada vez mais a cidade para explorar todo o potencial do porto. Exatamente, Zé. A gente sabe que, sendo o porto o maior empregador e com a tecnologia que a cada ano se renova, os maiores portos do mundo hoje têm a tecnologia na aplicação de todos os seus projetos operacionais, a gente precisa também qualificar a mão de obra para poder entregar a todo o Porto de Santos maior eficiência e reter os talentos aqui na nossa cidade. Muitas vezes os jovens vão para São Paulo, vão para fora de Santos para ter oportunidade. E se a gente conseguir qualificar a mão de obra, reter esse talento aqui na cidade, cresce a cidade, crescem as empresas, crescem os empregos e a qualidade de vida de todos os santistas. Excelente. Aliás, Leonardo, dentro dessa ciclo de reuniões, não é, da nova função aqui do Bruno Orlandi na gestão da cidade, houve uma reunião ontem, não é, com o SOPESP. Então eu queria que você trouxesse, em linhas gerais, o que foi tratado e tal, como é que está esse diálogo do sindicato, que, aliás, é muito presente na cidade em várias ações, não é só a questão do business do porto, não é só isso, não, vai muito além, né? Sem dúvida. Acho que a nomeação do Bruno para essa posição foi vista com ótimos olhos pelo setor. Um parlamentar atuante, de franco diálogo com a sociedade. Eu acho que as portas do gabinete sempre estiveram abertas para o setor portuário, conhece sobre o assunto, e a reunião de ontem foi basicamente sobre isso, né? Trazer os assuntos que a gente entende que são assuntos importantes para o setor portuário, como mais investimento para o porto, um diálogo franco com a prefeitura, um relacionamento com a própria Câmara dos Vereadores. Eu acho que essa relação porto-cidade ela precisa continuar crescendo. Ela existe, é fundamental, mesmo porque nós estamos no município, né? As empresas elas desenvolvem o seu negócio, o seu business no município. E eu acho que ontem assuntos importantes foram discutidos, de ISS a investimentos em rodovias, em novos acessos, de lançamento da nova ferrovia interna do porto, das questões de relacionamento com a autoridade portuária, do posicionamento da secretaria junto ao Conselho de Autoridade Portuária, o CAP. Vários empresários estiveram presentes, assim, a representatividade do Porto de Santos estava nessa reunião. Empresas que movimentam granel, empresas que movimentam
containers, celulose, veículos, carga geral, o pessoal do cais público. Então, acho que a reunião foi o start de um trabalho que a gente tem pela frente. Excelente. Bom, estamos no quadro Porto News. A partir de hoje, a quinta-feira, será dedicado ao Porto, a primeira metade do programa, o Porto News, e depois o quadro especial do Santos Export, não é? Que renova a parceria conosco. E temos aqui a satisfação de receber no nosso debate o convidado, o diretor de redação do BNews, está aí no escopo aí do Brasil Export, do Santos Export, jornalista respeitadíssimo, quem tem expertise em portos do mundo inteiro, uma formação muito sólida e uma experiência também. Leopoldo Figueiredo. Leopoldo, de volta à nossa bancada aqui, seguimos juntos em 2023, isso é muito bom. Isso aí, Zé, inicialmente, muito obrigado pelo convite, e acho que você não poderia ter escolhido um dia melhor para fazer a estreia do Dia Portuário do ZR News, como no dia em que o Porto de Santos comemora seus 131 anos de aniversário aí. Então, muito obrigado pelo convite, secretário, Leonardo. Aliás, Leonardo, não tínhamos conversado antes, meus parabéns pelo nascimento da Alice. Obrigado. Aí, que ela seja muito feliz. E efetivamente, o que estava se destacando aqui, né, citando aí pontualmente a reunião que ocorreu ontem entre o secretário de Assuntos Portuários e Emprego de Santos e o Sindicato dos Operadores Portuários, essa é uma iniciativa que tem que ser muito louvada, principalmente porque mostra uma aproximação entre a autoridade do maior município portuário do Brasil com a iniciativa do setor portuário, com o setor privado portuário. Esses são dois agentes que nos últimos anos estiveram meio afastados, e agora essa proximidade é algo assim que todo mundo ganha. Ganha a cidade, ganha o setor portuário, melhora-se o diálogo. É evidente que um setor não cresce sem o outro. A cidade não cresce sem o porto e o porto não cresce sem as suas cidades. E aí falando de Santos, Guarujá e Cubatão. Então, assim, essa parceria que já foi muito forte e tem tudo para retomar essa fortaleza, é estratégica. Quando a gente fala, por exemplo, de novos acessos rodoviários ao Porto de Santos, que hoje é uma demanda pontual de agora. As cargas vão continuar crescendo no Porto de Santos e nós precisamos de um novo acesso rodoviário. O governo do estado tem o seu projeto, tem um projeto que está em estudos para a realização de uma PPI, seria uma ligação seria uma ligação que vai do Rodoanel Oeste, do Rodoanel Leste até a Rio Santos, mais ou menos, e que, de uma forma ou de outra, o Porto tem que ter uma nova ligação entre Planalto e Planície. E esse é um projeto em que o município vai ter que participar. Então, essa parceria, assim, é algo que tem que ser defendido e sempre ampliado. Perfeito. Todas essas pautas que você enumerou, com certeza serão debatidos no outro momento, né, no Santos Export. Nós vamos fazer essa escalada e vamos debater na segunda metade do programa, vamos debater isso exatamente. Foi muito didático da tua parte, que esse é o recorte. Nós vamos falar mais da questão porto-cidade, mas são integrados, não há problema nenhum nós retomamos algum tema ou outro. Importante é o nosso time de especialistas. Eu vou terminar, assim, praticamente o quadro Porto News, depois a gente continua a apresentação com o Leonardo Ribeiro, o vice-presidente do SOPESP, com o secretário de Relações, aliás, de Assuntos Portuários e Emprego de Santos, o Bruno Holandi, mas a minha pergunta é para o Bruno, o aprofundamento da relação porto-cidade, que no meu entendimento, ela passa muito pela releitura, redimensionamento e replanejamento do papel do Conselho da Autoridade Portuária, o CAP, que hoje tem poder apenas deliberativo. Eu entendo que esta questão é crucial para que a gente possa fazer ainda uma relação mais sólida e mais, consultivo. Ele era deliberativo. Perdão. Agora ele é consultivo, ele tem pouco poder para atuar nas questões de porto-cidade. Obrigado, meu caro Leopoldo. Vamos lá. Exatamente isso, Zé. Eu só queria, antes de mais nada, aqui cumprimentar o Leopoldo, uma referência, um jornalista na área portuária. Verdade. Trabalho antecede, enfim, trabalho referenciado mesmo, fico aqui os meus cumprimentos. E, de fato, a relação portuária, a relação porto-cidade, ela tem que ser cada vez mais estreita. Não tem como a gente pensar, e o Leopoldo foi muito feliz quando disse numa cidade longe do porto ou um porto longe da cidade, não tem como. Essas parcerias têm que existir. E ontem, prova disso, e quero cumprimentar em especial aqui o Leonardo pelo trabalho que vem fazendo no SOPESP, o SOPESP de maneira geral, com o Regis, com o Molitzas, por tudo aquilo que vem entregando. Porque a sociedade civil organizada, ela contribui e muito para o crescimento
numa sociedade em geral. E no Porto, a Sopesp faz isso muito bem. Lógico que representando as empresas, os terminais privados, os terminais de maneira geral, as operadoras portuárias, mas aqueles também que representam os trabalhadores, os sindicatos, também o fazem. A gente costuma dizer que não existe cidade sem uma parceria entre o público e o privado. Hoje, quando a gente pensa numa Santos desenvolvida, a gente precisa de participação das empresas, dos trabalhadores e do poder público. E hoje a gente vem com o desafio de poder estar cada vez mais próximo. O Sopesp faz um trabalho fantástico. Se a gente puder aproximar e auxiliar e fomentar mais para poder fazer essa entrega, é espetacular. Nós temos líderes sindicais que fazem um trabalho muito bacana. Se a gente puder aproximar, tiver essa interlocução e conseguir uma entrega melhor, é fantástico também. Por quê? Nós estamos no maior porto do Hemisfério Sul. Logicamente, nós temos inúmeros desafios. Você muito bem falou, o CAP. O CAP era consultivo, aliás, era deliberativo, se tornou consultivo. O município não tem mais voto. O município tem voz, mas não tem mais voto. Qual é o tipo de influência que a gente tem? Quais coisas que acontecem aqui que a gente consegue alterar? Nós tivemos uma reunião do CAP essa semana. O Leonardo estava lá, eu estava lá, entre outros atores. A gente conversa, a gente presta contas, falamos de assuntos importantíssimos para a região, mas o voto, de fato, não tem. Se nós tivéssemos uma gestão tripartite, Estado, município, União, talvez a gente pudesse pensar num CAP consultivo, e nem sei se seria a melhor opção, mas nós teríamos voto. Hoje, nós não temos uma gestão tripartite, a gestão é do governo federal. E sendo uma gestão do governo federal, é inconcebível que o CAP seja consultivo. Nós temos que ter um CAP deliberativo e é uma das bandeiras que, enquanto secretário, nós vamos levar adiante para que ele volte a ser deliberativo. 11h17, você falou na esfera federal hoje com um ministro dos portos e aeroportos que é da região, o ministro Márcio França, que está muito presente nesse diálogo, nesse debate. Mas temos tempo ainda de sobra para ouvir tanto o Sopesp, na Paula do Leonardo, e o Leopoldo também, sobre essa questão que foi levantada a respeito da mudança do perfil, não é? Voltando a ser com caráter deliberativo do Conselho de Autoridade Portuária, que, aliás, é uma comissão aí, depois o Leopoldo vai explicar como ela é formada, para o nosso ouvinte que não está tão familiarizado. Mas deixa eu ouvir o Leonardo primeiro e o Leopoldo conclui. Por favor, Leonardo. Assim, o CAP, ele nunca deixou de ser relevante, mesmo com as mudanças, com a mudança legal, né, que transformou ele em apenas consultivo e não deliberativo, e para que isso retroceda, o Leopoldo pode me corrigir, mas tem que ter uma mudança legal, né? A determinação é essa, é o que está no escopo. Mas eu acho que o que nós fizemos nos últimos anos no CAP foi uma conquista, foi um trabalho muito grande, porque apesar dele não ser deliberativo, nós forçamos para que os assuntos estivessem lá. Então, existem pautas perenes de discussão, como a ferrovia interna do Porto, a FIPS, desde o início até a sua conclusão. Então, agora a gente já começou a discutir as intervenções que serão necessárias para os investimentos, porque assim, os terminais da Ponta da Praia, por exemplo, que são os terminais last mile, que ficam no final da linha, vão sofrer com todas as intervenções de investimento. O investimento é bom, é importante, claro, sem dúvida, mas o ponto importante que a gente entende é que precisa ser deliberado não só as novas obras, como também toda a manutenção dessa estrutura. Então, assuntos como esse, dragagem, por exemplo, é uma outra pauta perene. Então, a gente transforma o CAP, mesmo sendo apenas consultivo, em algo que precisa ser ouvido. PDZ, o secretário bem lembrou, o PDZ é algo que foi discutido também dentro do CAP. Então, você tem vários assuntos. Acho que a gente aprendeu a transformar o CAP em algo importante. As empresas que estão lá, as associações que estão presentes no CAP, fizeram com que o CAP, mesmo consultivo, tivesse voz, tivesse presença no setor portuário. Até pela relevância dos seus representantes, mas tem um gap aí realmente que interfere nessa questão. Agora, Leopoldo, vou deixar essa parte final, procurar também traduzir para o pessoal que está nos ouvindo. Você fala, mas o que tem a ver com o Conselho da Autoridade Portuária, a questão do porto, tem aqui a secretaria que também abraça a questão do emprego. Aí talvez a pessoa se pergunte, o que isso tem a ver com a cidade de Santos, com a região? Eu diria com o Estado, mas eu diria tudo, né? Porque, porque o CAP nada mais do que o órgão que permite que a comunidade portuária debata e participe do desenvolvimento do maior porto do país. Ou seja, o CAP foi criado pela Lei 8.630, lá em 1993, ou seja, já estamos aí há 30 anos, só que ele foi criado com poder deliberativo. O que é poder deliberativo? O que o Conselho decidia,
a autoridade portuária, que na época era a Codesp, obrigatoriamente tinha que seguir. Aí chegou em 2013, na época a presidente Dilma considerou que o CAP estava se sobrepondo ao Conselho de Administração da própria autoridade portuária. Então vamos reduzir o poder do CAP. Então, a partir de agora, o CAP pode se pronunciar sobre o que bem entender. E a autoridade portuária, hoje, a Santos Port Authority, pode ou não seguir. É a mesma coisa assim, eu tenho uma opinião, fala assim, Zé, você tem que fazer isso. Você chega, faz ou não faz. Independente. Pode me ignorar ou pode seguir o que eu estou falando. Isso. Antigamente, o que eu falava, ou seja, o que a comunidade portuária falava, obrigatoriamente tinha que ser seguido. Então, assim, o CAP, e quando a gente fala de comunidade portuária, lá nós temos no CAP o bloco do poder público, representado pelas cidades, pelo Estado e pelo governo federal, pela União. A gente tem dos usuários do porto, nós temos os operadores portuários e nós ainda temos os trabalhadores. Perfeito. Ou seja, a comunidade está amplamente representada. E a retomada do poder, sim, como o Leonardo Ribeiro aqui destacou, demanda sim uma ação legal, mas pode ser uma ação, mas assim, não precisa ser tão burocrática assim. Muitas vezes uma portaria do próprio Ministério de Portos e Aeroportos, ou até mesmo a inclusão de um artigo, uma medida provisória do setor, pode retomar o poder do Conselho de Autoridade Portuária. Agora, nós estamos com uma boa oportunidade, considerando o ministro de Portos e Aeroportos, que no seu discurso já defendeu a maior participação das cidades portuárias na gestão dos respectivos complexos. E qual a forma mais simples e mais rápida de fazer isso daí? Através do CAP. Se você começa a considerar que o que o CAP define, da forma como o CAP se pronuncia, a autoridade portuária tem que seguir, pronto, simples. Ou seja, com um artigo você consegue garantir que a comunidade na qual aquele porto está inserido vai ter voz, vai ter vez, vai participar do dia a dia daquele complexo. E assim, e não é algo ditatorial, não. Porque, mais uma vez, eu estou falando, o CAP ele tem trabalhadores, empresários e o próprio poder público. Não é só o que a cidade vai querer, não. Os empresários vão ter voz, os trabalhadores vão ter voz. A figura do CAP foi o grande achado do final do século XX da legislação portuária, porque efetivamente democratiza a gestão do porto. Perfeito. Estamos falando do obrigado, muito didático, né, o Leopoldo, e muito bacana essa primeira resenha aqui. Para encerrar o Porto News, podemos voltar a esse tema, acredito que nós vamos avançar mais para a questão da desestatização, da programação do Santos Export, essa coisa que já está desenhado, do trabalho do portal BNews, que é fundamental, não é? Nesse debate com alcance nacional. Bruno, então, e o município? Que time que você entende que nós estamos dentro, que foi abordado aqui, para estreitar essa relação? Eu trouxe o CAP apenas como um tema emblemático e uma questão chave, no meu entendimento. Acho que nós concordamos com isso. Para encerrar essa primeira parte do programa, fica à vontade. Então, nós temos avançado muito, Zé. Nesse primeiro 15 dias de nomeação como secretário, eu tenho conseguido visitar a maioria das instituições vinculadas ao Porto. Logicamente que são várias, então não consegui todas ainda, mas logo no primeiro dia primeiro dia que o ministro esteve aqui em Santos, nós estivemos com ele, estivemos no evento, logo depois tivemos uma reunião, almoçamos juntos para poder falar um pouco do Porto de Santos, colocar alguns projetos estratégicos do nosso município. Semana que vem eu estarei em São Paulo, tem uma apresentação do Jorge Lima, que trata de desenvolvimento econômico, que é importante, a gente possa avançar. Tive reunido também com o Fabrício, o Julião, que é também um representante do Brasil Export, Santos Export é uma referência na área, para que a gente possa tratar de alguns temas também importantes para o setor portuário, e a gente consegue, neste momento, juntos, e aí quando eu falo juntos, eu falo SOPESP, eu falo sociedade civil organizada, trazer todas essas demandas. Eu vou te dar um exemplo aqui, que é um dos temas que eu quero tratar no estado de São Paulo, acesso à cidade. Nós temos um problema, um gargalo histórico, que cada vez mais traduz em problema para a cidade, e ele impacta diretamente na relação porto-cidade, porque ela não trava só os caminhões, ela trava a entrada da cidade, ela trava o turista que vem para cá, ela trava o trabalhador que vai a São Paulo todos os dias e retorna à sua casa, ela impacta até em segurança viária, porque a Anchieta é diferente da Imigrantes, então a gente precisa para ontem de uma nova pista da Imigrantes para a cidade. E é um dos trabalhos que a gente quer conversar com o governo do estado de São Paulo. Então, a gente tem avançado a passos largos, estamos fomentando isso na esfera federal, dentro das competências federais aqui para o Porto de Santos, ainda aguardamos um posicionamento de quem vai presidir aqui nosso Santos Authority Port, se há uma manutenção de quem está, se vai ser uma outra indicação, mas que aconteça o mais rápido possível para a gente possa desenvolver os projetos, em que pese o Biral
tenha continuado tocando todo o trabalho que vem muito bem realizado. E no estado de São Paulo, os secretários que novamente agora assumiram, né? Falei do Jorge, mas também tem a Natália, que vai trabalhar com a parte de infraestrutura no estado de São Paulo, para que a gente possa acelerar. O Tarcísio teve aqui, o governador, já falou de alguns pontos importantes para a região, inclusive numa ligação seca Santos-Guarujá, para que a gente possa, de fato, tirar tudo isso do papel e entregar para o cidadão santista, porque, no final do dia, é essa qualidade de vida que todos nós esperamos, seja um cidadão que vive apenas na cidade ou aquele que tem um vínculo direto com a área portuária. Perfeito. Você está falando de Jorge Lima, secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, nomeado pelo governador Tarcísio, que trabalhou próximo ao ministro Paulo Guedes na época, não é? Agora também participando do governo estadual, ex-presidente do Conselho Internacional do Brasil Export, né? Então, beleza, vamos terminar o Porto News hoje, voltamos já com o debate, temos vários temas já sugeridos, como a participação do Estado, estamos falando de ligação seca, estamos falando do acesso da terceira pista, tem a questão também da dragagem, que o Leonardo do Sopes levantou, tem a questão da ferrovia interna do Porto de Santos. Assunto que não falta, né? No assunto que não sei se vai dar tempo, vamos escolher alguns, mas isso é um prenúncio excelente que nós temos muito a tratar aqui. Sim. Esse é o objetivo do programa. Bom, está terminado o quadro Porto News, voltamos já. Na sequência, continuamos com esse debate com os nossos convidados especiais e o quadro especial do Brasil Export 2023, iniciando sua temporada hoje aqui no ZR News. Você ouviu o quadro Porto News. Apoio BTP, Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. TEG, TEAG e TES. Sopesp, Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo. E Eldorado Brasil Celulose, eficiente e sustentável. ZR News. Financeira Cooperativa, Sicredi, gente que coopera cresce. E Santa Cecília FM. toda quinta, a partir das 11h30 da manhã, você acompanha o quadro especial do Santos Export, Fórum Regional de Logística, Infraestrutura Portuária e Transportes, sempre com grandes representantes setoriais, debatendo em alto nível o maior complexo portuário da América Latina, o Porto de Santos. Acompanhe o quadro Santos Export, toda quinta, a partir das 11h30 da manhã, na Santa Cecília FM 107.7, com transmissão simultânea do portal BNews. Apoio Brasil Export, Fórum Nacional de Logística, Infraestrutura Portuária e Transportes. O Porto de Santos não para. E a BTP atende a rotas que conectam o Brasil com o mundo, contribuindo diretamente no abastecimento de insumos essenciais para o país. Com padrões mundiais de produtividade, investe na segurança dos colaboradores e das cargas, na excelência operacional, na relação com a cidade e na preservação do meio ambiente. É a BTP conectando o Porto de Santos com o mundo. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Operando 24 horas por dia e 7 dias por semana, nas duas margens do nosso porto, estão o TEG, Terminal Exportador do Guarujá, TEAG, Terminal de Exportação de Açúcar do Guarujá, e TES, Terminal Exportador de Santos. Com mais de 20 anos de história, gerando milhares de empregos em nossa região e garantindo o escoamento portuário dos granéis sólidos, formando um elo logístico essencial para a cadeia do agronegócio no Brasil. O grupo está se modernizando, substituindo toda a estrutura por equipamentos mais modernos que reduzem a emissão de particulados durante o embarque. TEG, TEAG, TES. O Brasil passa por aqui. A Eldorado Brasil está pronta para o futuro e esse futuro passa pelo Porto de Santos. O maior porto da América Latina é o largo mais novo terminal portuário da companhia. São mais de 50 mil metros quadrados de área construída, com acesso multimodal e à beira do calado. Investimento de mais de 500 milhões de reais no Brasil. É no nosso país que plantamos e colhemos nossas florestas, para que nossa celulose possa ganhar o mundo. Eldorado Brasil Celulose, eficiente e sustentável.
Brize Rental Car. Aluguel de carros na Flórida. Atendimento diferenciado e com o melhor preço. Entregue e pegue o veículo onde você preferir. Todos os carros com Wi-Fi. Temos todos os acessórios necessários para o seu conforto e da sua família. Além do aluguel, também fazemos traslado de pessoas, bagagens e encomendas. Entregue o carro em frente ao seu portão de embarque, sem burocracia e com maior conforto. Personalize sua viagem com a Brize Rental Car. Acesse o site brizeorlando.com. WhatsApp 13 99 635 1488. 13 99 635 1488 e faça o orçamento. Brize Rental Car. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Fazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local, Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G+. Acesse engeplus.com. De segunda a sexta às 6 da tarde tem CDL no ar, o comércio e as principais notícias do dia. Com a presença de convidados que debatem assuntos da nossa região, do Brasil e do mundo. Apresentação Santiago Pérez. E Isla Lustosa. CDL no ar é uma iniciativa da CDL Santos Praia. Somos o SOPESP, Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo. São quase 3 décadas de muito zelo e uma forte atuação na geração de diálogos que trouxeram diversas melhorias nas negociações das frentes de trabalho. Realizamos um trabalho eficiente e sério na defesa dos interesses do segmento empresarial dos operadores portuários, buscando sempre o desenvolvimento do setor. SOPESP, Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo, contribuindo para o crescimento da economia do Brasil. Sabe por que o Sicredi é diferente de outras instituições financeiras? Simples, porque aqui você não é só mais um correntista, você é sócio da cooperativa e isso faz toda a diferença. Afinal, quando você é associado, os resultados financeiros são reinvestidos na sua região. Porque pra gente é assim, só é bom quando é bom pra todo mundo. Venha para o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Sonhos não podem esperar. O Grupo Mendes, ao longo de sua história, tem antecipado os desejos de toda a região. Os maiores shoppings, os empreendimentos residenciais e comerciais mais modernos. Cada lançamento é um novo capítulo de desenvolvimento para a Baixada Santista. Cada novo projeto é uma nova oportunidade de crescimento. É a plena certeza de que muitos sonhos se tornarão realidade. Grupo Mendes, à frente do desenvolvimento. Programa ZR News. Apoio Engie Plus, construtora e incorporadora, onde a qualidade faz a diferença. Sicredi, instituição financeira cooperativa. Sicredi, gente que coopera cresce. E Grupo Mendes, à frente do desenvolvimento. A partir de agora, no ZR News, Santos Export, Fórum Regional de Logística, Infraestrutura Portuária e Transportes. Muito bem, de volta com muita satisfação, às 11h34, para apresentar a renovação. Já está no ar o quadro do Santos Export, vai ser a nossa bandeira este ano, falando de tudo que envolve a questão política, as questões aí que envolvem diretamente a economia da região, por que não também a qualificação de mão de obra. Todo esse cenário é um ambiente muito rico para esse fórum emblemático, realmente, que é um grande orgulho da nossa cidade, time do qual o Leopoldo Figueiredo faz parte, que eu me sinto parte também, na condição de diretor do portal BNews, e pelo nosso comandante, né, o Fabrício Julião, e tanta gente qualificada, né, Leopoldo? Então, quero te saudar aqui, oficialmente, por estrear esse quadro com a gente. Mais uma vez, eu agradeço. E assim, é bem feliz o fato de nós estarmos estreando o quadro no dia do aniversário do Porto, destacando as várias pautas que hoje o Porto de Santos está vivendo. Nós estamos aí no início de governo, mudanças na gestão portuária, não no modelo de gestão, né? O projeto de desestatização agora vive um impasse. O governo do Estado, na figura do governador Tarcísio, ainda defende a desestatização, destacando os investimentos bilionários que ela pode vir a trazer, como a ligação seca,
construção do viaduto da Lemoa, do túnel do Maciço Santista, enfim, projetos estratégicos aqui para a região, tanto para o porto quanto para a mobilidade urbana. Entretanto, o ministro de Portos e Aeroportos afirma que deseja manter o modelo como está, ou seja, como uma estatal sob o controle do governo federal. Tá. Já o presidente Lula tem adotado uma postura mais pragmática, está aberto a escutar o governador, inclusive já agendando algumas reuniões técnicas da equipe do Palácio do Planalto e do Ministério de Portos e Aeroportos com o governo do estado. Então, assim, de qualquer forma, vivemos já aí também esse impasse. E nessa seara ainda temos a necessidade, que tem que ser debatido, do aprofundamento do canal de navegação, dos novos acessos rodoviário e ferroviário ao Porto de Santos, rodoviário já falamos aí, e pontualmente a gente fica agora na expectativa da nova diretoria da autoridade portuária. Como acontece e como é de praxe, quando muda um governo, ainda mais um governo com linhas tão opostas ao anterior, a diretoria será totalmente alterada. Isso aí já foi manifestado pelo próprio ministro, como também pelo próprio presidente, que haveria alterações de tudo isso, de toda a equipe. A gente só espera que a escolha ocorra, que a escolha seja feita com critérios técnicos, porque é isso que o principal porto do país mais demanda. Nós estamos aí com o porto com debates estratégicos, quer seja obras de infraestrutura, quer seja projetos essenciais para o desenvolvimento, e que a qual a Prefeitura de Santos vai ter muita participação, como é a exploração da retroárea de Santos. Nós precisamos, o Porto de Santos demanda unidades industriais associadas à atividade portuária, quer sejam através das zonas de processamento de exportação, quer sejam outras instalações de beneficiamento de cargas. Nós precisamos disso daí, porque se a gente pegar a experiência internacional, a grande geração de empregos que um porto hoje traz é quando ele atrai a atividade industrial pela proximidade dos seus terminais. Hoje em dia, um porto, ainda mais com um avanço tecnológico, não gera empregos da mesma forma. Hoje você vai ter terminais que vão fazer investimentos de milhões de dólares, de dezenas ou até centenas de milhões de dólares, que vão gerar 100 empregos, 150 empregos. Não vai ter mais. Hoje o porto não é aquela grande... Me desculpe, hoje a movimentação de cargas no porto não é mais o grande gerador de empregos, mas a presença do porto pode atrair muita carga, sim. Quando a gente fala de tecnologia, por exemplo, e os avanços tecnológicos que podem ocorrer, se eles, por um lado, acabam com alguns postos de trabalho, mas, por outro, eles geram toda uma cadeia de negócio que vai precisar de profissionais altamente qualificados. Então, assim, Porto, hoje, continua sendo um grande gerador de empregos, mas não na zona do cais, mas não ali na faixa do cais, na movimentação de cargas. Ele vai atrair emprego para a sua retroárea. E isso daí é um desafio, sim, que a própria Prefeitura de Santos tem que levantar essa bandeira, porque isso daí é o que é a ação que a Prefeitura pode fazer, porque ela tem que garantir a mão de obra qualificada e as regras de exploração dessa retroárea que são efetivamente na área municipal. Ou seja, se você repara, Zé, que a gente vive aí um momento do Porto de Santos estratégico, que tem que ter uma condução, que tem que ter uma gestão técnica, que saiba o que é porto, saiba quais são os desafios do mercado. A gente não pode ter uma gestão portuária na qual o gestor, ao assumir, como infelizmente já aconteceu na história passada, é o pleonasmo. Até pleonasmo, mas enfim, mas na história, redundante, mas assim, mas pontualmente há algumas décadas já aconteceu, de um gestor portuário, ao assumir o cargo, simplesmente virou para a imprensa e falou: olha, eu não entendo muito de porto, mas vocês podem contar com todo o meu interesse e todo o meu esforço para aprender rápido. Isso aí a gente podia até tolerar nos anos 70, nos anos 80, enfim, como aconteceu. Hoje não. Hoje a gestão portuária tem que ser de profissionais técnicos que saibam o que estão fazendo e já não há mais tempo a perder. A gente tem que ter gente que conheça de porto para cuidar de todos esses projetos. Você já deu um spoiler, né? Como falam hoje assim, geralmente spoiler o pessoal brinca aqui, né? Não, é um spoiler positivo, porque dias 8 e 9 de maio teremos o fórum. 7 e 8 de maio. 7 e 8 de maio teremos o Fórum Brasil Export, o evento presencial, né, que será aqui em Santos, correto? Ainda estão definindo o local exato. Vai ser aqui na região da Baixada Santista,
a princípio pode ser em Santos, pode ser em Guarujá, Como mas tem sido, a gente né? vai definir isso daí. Perfeito. E logo mais vai ser divulgado. Então, essas pautas, eu vou agora passar para o Bruno, que você falou da questão do município, já vou trazendo para a questão do Estado, vou ouvir também o Léo, vice-presidente do Leonardo Ribeiro, né? O Léo que a gente chama aqui sem cerimônia, né? Fora do ar e tal. Mas, além do papel do município, isso só quer dizer também que o Santos Export é um fórum permanente. Ele tem reuniões periódicas, tem um conselho presidido pelo Ricardo Moritzas, que é diretor executivo do Sopesp, inclusive. Quer dizer, nós estamos integrados. Agora, sendo redundante também disso, estamos todos no mesmo barco, ou seja, no mesmo navio aqui, né? Porto News, Santos Export e tudo mais. O conselho do Santos Export acaba fomentando muito desses debates. Exatamente. Porque ali você tem a presença de autoridades, você tem a presença de lideranças empresariais que trazem à pauta o que está acontecendo no Porto e o potencial do Porto de Santos. Quais são as linhas que devem ser ainda exploradas para garantir o crescimento do Porto de Santos. E todos esses debates acabam fulminando no próprio Fórum Santos Export, que aí sim, acontece aí o momento máximo em que as autoridades federais participam, autoridades estaduais participam e se discute exatamente o que está desafiando o Porto e as soluções para isso. Perfeito. Inclusive o Sopesp também tem essa parceria institucional importante. O que representa para você estar nesse contexto aí do Brasil Export e Santos Export, do ponto de vista da entidade, Leonardo? O fórum, ele já é algo consolidado, né? Então, as pautas de futuro e os aprendizados com o passado, como bem disse o Leopoldo, isso tudo em algum momento passa pelo Fórum Brasil Export e suas regionais, né? Então, hoje você tem uma gama imensa de regionais, em todas as regiões brasileiras, internacionalmente falando, agora com o Mercosul também. Então, assim, a estrutura do fórum já o coloca como o grande provedor de política pública. Sim, é importante dizer isso. No último ano, a gente discutiu vários assuntos, eu gosto de trazer e relembrar esse tema, porque assim, nós, operadores, a gente tem que entender que a carga não leva desaforo. Se o custo for mais alto para operar a carga aqui, ela não fica, ela vai embora. Então, assim, se você olhar alguns números e números importantes que vêm sendo discutido, e é importante dizer isso no aniversário do Porto de Santos, ontem nós falamos disso, Bruno, o Arco Norte hoje já movimenta todo o volume que é movimentado pelo Porto de Santos no agronegócio. Então, assim, a depender dos movimentos logísticos do centro-oeste brasileiro, desenvolvendo o setor de transporte em direção ao Arco Norte, Santos pode sofrer com perda de carga. E aí todo esse empenho de desenvolvimento, de geração de emprego, isso pode sofrer também. Então, eu acho que a grande discussão precisamos ter um porto eficiente, um porto competitivo, onde aquilo que se paga para o ente federativo retorne investimento. Não se pode pensar em arcar com tarifas portuárias e que os terminais eles não se recusam a pagar as tarifas porque eles demandam o porto. O que os arrendatários eles pedem, os terminais portuários arrendatários, sejam TUPs ou em área sejam terminais privados ou públicos, né? Ou públicos, é que o porto esteja em plena operação, que ele esteja no estado da arte, porque dentro dos nossos terminais, de fato, nós estamos. Se você pegar ali só os 3 terminais que movimentam o agronegócio aqui na ponta da praia, você tem ali algo próximo a 2,5 bilhões de reais colocados para desenvolvimento, para que aqueles 3 terminais ali estivessem comparados aos melhores, e se não até muito melhores do que os que hoje existem espalhados pelo mundo. Então, assim, da porta para dentro nós somos muito eficientes. O que o porto precisa de fato é entender que se o porto não estiver eficiente, a carga não vem. A carga não vem, não gera... Se a tarifa for competitiva, da mesma forma. Aliás, só um recorte, foi destaque ontem na edição do BNews, se eu não me engano, essa questão da movimentação do Arco Norte, só para ficar o registro aqui. Sim. Todo esse escopo, a discussão está latente, né? Isso, sem dúvida. Então, assim, eu acho que o Porto completa 131 anos, e eu acho que essa visão de negócio ele precisa estar muito presente.
o Sopesp ele tem o condão de desenvolver a relação capital-trabalho. Né? Nós somos o sindicato patronal e a relação com os sindicatos hoje é uma relação muito diferente do que era no passado. Existe muito diálogo, constantemente a gente senta, discute coletivamente com as lideranças sindicais, e isso é dito. Os próprios sindicalistas sabem da necessidade do investimento nas áreas, e essa relação ela é muito presente. Perfeito. E você representa um desses terminais que está nesse cluster aí do agronegócio e tal, que é a ADM, aliás, referencial nesse setor. Bruno, vou retomar as falas do Leopoldo. Nós temos muito tempo, temos mais praticamente 10, 12 minutos de quadro, mas eu vou aqui, no meu caminho, tentar direcionar para outra questão. Quando se fala na manifestação do ministro, Márcio França, uma fala mais política do presidente Lula, eu fico com a fala do Márcio França, que a desestatização está fora de questão, eu vou chegar lá. Então, falamos da participação do município, a nossa expectativa em relação ao governo federal, de indicações técnicas, como vinha sendo feito nos últimos anos, não é? Na gestão do Tarcísio, enfim, na gestão do ministro Marcelo Sampaio, enfim, com a anuência, né, da área econômica, enfim, com todo o apoio político, o chamado à participação do Estado, né, que ela continua firme, com o pleito, né, do governador, que eu acho difícil de rever a posição do governo, que eu entendo que é a mais coerente, de não desestatizar, não transferir para a iniciativa privada a gestão do condomínio, ou seja, a autoridade portuária, mas o Estado está presente com duas discussões importantes, que é o acesso e a ligação seca. Então, eu queria que, nas suas considerações, a gente já colocasse o papel do Estado, que é muito tímido na gestão portuária, mas agora entendo que temos tudo para mudar esse patamar. Eu creio que sim, Zé. Quando a gente fala em recordes no Porto de Santos, e quando a gente fala, é importante destacar que são as empresas do Porto de Santos que batem recordes, são os trabalhadores, não é o município nem a autoridade portuária, as empresas fazem esse condão e a gente tem que valorizar isso. Quando a gente fala nesse sentido, a gente fala, o Porto está aumentando, as cargas batem recordes, com o investimento a gente está aumentando e mesmo assim está próximo da capacidade. O que não está tendo investimento e está travando o gargalo? Acesso. O acesso rodoviário é complicadíssimo. O investimento agora em ferrovia, FIPS, esse novo consórcio que chegou, é muito valioso. Vai ser feita uma pera, a gente sabe, é uma expectativa grande do setor, mas tem que ter cada vez mais investimento em infraestrutura, em especial na chegada ao município, na chegada ao porto. Tivemos a BR do Mar, a lei, né, a cabotagem, mesmo assim a gente teve um marco, mas eu ainda não vi grandes avanços. Queremos transformar Santos num hub port. É importante que a gente possa ter nesse sentido. E aí, eu só quero pegar um gancho aqui na fala que o Leopoldo disse recentemente, são dois pontos importantíssimos. As EPS, essa área que você vai ter incentivo fiscal, eventualmente. Lógico, um trabalho com o governo federal, estadual, municipal, importantíssimo. O Brasil tem duas áreas, a China tem mais de 5.000. Nós temos que ter avanço para ontem nisso aqui. O município pode ajudar, sim, com estudos de viabilidade técnica, questões ambientais, jurídicas, mas tem que ser feito. E a relação é porto-indústria. Quando a gente fala hoje que a indústria chega aqui próxima, é por conta da logística. Os valores são muito mais baratos e você entrega um produto com mais competitividade. E aí sim, Leopoldo coberto de razão, gera-se muito mais emprego. Então, a gente conseguindo fazer esse condão, município, Estado, União, cada um fazendo o seu trabalho, acessos rodoviários, acessos ferroviários pelo Estado, a União fazendo os investimentos necessários, arrendando as áreas que devem ser feitas, ouvindo o CAP, que tem que ser deliberativo, o município trabalhando no retroporto, fazendo o que tem que fazer, outras áreas que eventualmente municipais podem também trazer a questão do retroporto, eventualmente até uma área privada ou não, com uma saída para a água, investindo na relação porto-indústria, fomentando as EPS. Se todo mundo fizer o seu papel, a gente consegue avançar demais. E voltando à questão apenas da desestatização que você falou, nós temos uma discussão, se vai desestatizar, se não vai, mas a gente precisa conversar sobre a dragagem. A dragagem tem um impacto muito grande. Os navios estão crescendo cada vez mais para cima e para baixo. Isso vai impactar. A dragagem não pode mais ser refém de um contrato que, hora dá problema judicial, trava na justiça, não consegue avançar. Eu não sei se o caminho é uma concessão aquaviária e você coloca o contrato da dragagem no meio. Pode ser sim, já foi discutido lá atrás, de repente pode voltar, até aproveitar o processo que está em Brasília, mas precisa estar na mesa. Isso tem que ser discutido porque está impactando o setor. Perfeito. Eu acho que a dragagem é um tema crucial, até porque é da questão que se fala na gestão tripartite, não é? E essa concessão do canal dragagem, pauta, a né? dragagem é o oxigênio do porto. Assim, aliás, o oxigênio é a carga do porto, mas assim, sem dragagem,
navio não entra, navio não sai. Mas é só para então, assim, entender, né? A profundidade do canal, calado, enfim, para que os navios possam ingressar. Senão a dragagem do porto está inviabilizado. As características geográficas aqui da região fazem com que o canal constantemente receba lama, receba sedimentos. Então, constantemente, o canal de navegação do porto tem a sua profundidade reduzida. Por isso que a gente tem que, a autoridade portuária tem que dragar constantemente. Agora, só complementando o debate sobre a participação do município e do Estado, por mais que hoje a gente não tenha uma participação sistêmica, uma participação oficial, o bom funcionamento do Porto de Santos depende da cidade também e depende do Estado. A gente não pode esquecer quem é que faz a gestão dos acessos rodoviários ao Porto de Santos. É o Estado. Se o Estado não fizer a sua parte e garantir rodovias com plena capacidade e boas condições operacionais, o Porto de Santos sofre. Prefeitura, quem é que faz toda a gestão da área ao redor do porto? É a prefeitura. 2013, quando teve aquele baita congestionamento e a prefeita Márcia Rosa de Cubatão resolveu proibir a passagem de caminhão lá, enquanto não se resolvesse a questão dos mega congestionamentos, o Porto de Santos parou. Uma prefeita fez fez 1/3 da balança comercial brasileira parar durante alguns dias. Ou seja, não é porque também a prefeitura não está oficialmente ou sistematicamente, não tem um assento na gestão portuária, que ela também não tem que participar. Ela participa, sim. E sem falar também do aspecto político. A maior cidade portuária do Brasil tem força política de chegar perante o governo federal e debater seus projetos, levantar a bandeira, até mesmo retomar, por que não, a Associação dos Municípios Portuários, que está meio esquecido, e que Santos já foi presidente dessa associação. Então, assim, existe muito a ser feito, a gente tem que aproveitar esse momento positivo de início de governo, em que, mesmo em Brasília, as coisas ainda estão se assentando, as nomeações ainda estão sendo feitas, e ocupar esse espaço. E a pauta portuária tem que estar presente, quer seja através, por causa do Porto de Santos, ou pela própria economia brasileira. Perfeito. E eu entendo, não vai dar tempo, mas eu acho que o grande vetor disso realmente é a questão da nova pista, né, de acesso da imigrantes, e também o Estado, que o ministro Tarcísio demonstrou muita vontade, ele tem capacidade, tem visão para fomentar e deixar viva essa questão da ligação seca. Até na reunião dos governadores foi um dos temas que ele tocou. O Lula falou, o presidente Lula falou, cada um taga 3 temas, um deles é a ligação seca. Ele veio em Santos e falou isso. Exatamente. Bom, estamos encerrando praticamente o quadro do Santos Export. Pois não, Leopoldo? Eu só gostaria de aproveitar o encerramento aqui, Zé, e convidar todos os nossos ouvintes. Na próxima semana, na terça-feira, nós vamos ter o lançamento da programação 2023 do Brasil Export, que também traz novidades do Portal BNews. A gente começa aí com algumas estreias, vamos ter novas editorias, maior espaço para emprego, e quem quiser acompanhar tudo que vai acontecer, essas novidades, tudo, fiquem atentos no Portal BNews, www.portalbnews.com.br na terça-feira, que a gente vai estar transmitindo de Brasília e, ao mesmo tempo, divulgando todas essas novidades que vão acontecer no Brasil Export neste ano e também no Portal BNews. Excelente. Inclusive, o programa ZR News, o Porto News e o quadro Santos Export serão presentes aí com o seu enviado especial, nada mais nada menos que o jornalista que vos fala, Zé Torquato, estarei lá com certeza. Bom, vou terminar com o Leonardo Ribeiro, vice-presidente do SOPESP. Meu querido Leonardo, ainda dá tempo de você fazer considerações no debate aqui, breves, até te peço desculpas, em complemento às falas do Leopoldo, em complemento às falas também do Bruno Orlandi. Eu só queria lembrar o seguinte, outra fala importante, você falou no PDZ, que é o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Santos, ou seja... o plano diretor, grosseiramente falando, que tem as áreas destinadas, por exemplo, agronegócio, lá os grãos, enfim, área dos fertilizantes, área dos contêineres, talvez. O ministro falou que isso não vai mudar. E os leilões vão prosseguir. Não acredito que isso aconteça, mas a gente não sabe nem se a indicação para a autoridade portuária será política ou técnica. Tudo leva a crer que será técnica. Não digo Santos, mas e as outras companhias docas? Então tem muita coisa ainda. Toda indicação é política. O que a gente tem que batalhar é que o nome escolhido seja também um nome que conheça do setor, que seja também tenha seu valor técnico. O que eu quis dizer é que um político sem know-how, sem conhecimento da área, como aconteceu reiteradamente no passado, não podemos retornar para isso. Léo, dentro disso, já te agradecendo a presença aqui, não só sua, em nome do SOPESP, mas da ADM também, a empresa que a gente respeita muito. Muito obrigado. Fica à vontade para as considerações finais. Acho que o tema não falta, né? Não. Toda quinta-feira estamos aqui para isso. Tema não falta. Eu, claro, agradecer sobremaneira o convite, dizer que esse ano
o Sopesp completa 30 anos de história também. Opa. É algo muito importante, estaremos presentes, marcando presença firme dentro do Brasil Export, do Santos Export, nas demais regionais, aqui no programa também. Eu acho que a mensagem dos operadores é exatamente essa. Assim. Nós temos o diálogo franco com a sociedade e a gente entende que as pessoas que virão, ou se as pessoas que estão aí continuarão, isso para a gente não tem muita relevância. O importante é que a discussão seja transparente, franca, correta, dentro dos mais altos níveis de governança e compliance. Eu acho que isso a gente aprendeu, isso a gente sabe fazer com muita eficiência. Então, o Sopesp está preparado para discutir todo e qualquer assunto relativo ao setor portuário brasileiro, à logística brasileira. O Sopesp é o maior sindicato de operadores portuários do Brasil, representa os operadores que estão no maior porto do Brasil, que é o Porto Santos e também de São Sebastião. Então, assim, estamos à disposição para debater e discutir qualquer tema relacionado ao setor portuário. E agradeço, de fato, mais uma vez a todos vocês aqui. Leopoldo, que é um grande amigo, respeito demais o Leopoldo como jornalista, o Bruno, parlamentar de excelência. Então, o Sopesp está à disposição de vocês sempre que necessário. Perfeito. Só 2 recortes, eu falei dessa expectativa, mas tivemos 2 boas indicações, né? A nomeação do Fabrício Domênico, né? Para a Secretaria Nacional de Portos, e o Roberto Guzmão também, que é um cara muito qualificado, aí, com uma gestão exemplar em Suape, que é o número 2 do Márcio França. Então, eu acho que o Guzmão já está tudo certo, 100% nomeado. Já foi nomeado, o Fabrício ainda está ali, mas o Fabrício é um cara da região, um cara que entende o Porto Santos, já foi diretor da autoridade portuária, qualificado, tem uma visão de futuro e um diálogo muito aberto e franco. Acho que principalmente esse ponto. É um profissional que fez a sua carreira dialogando com o mercado. Exatamente. Estará conosco em breve aqui, mais cedo ou mais tarde. Vamos aguardar todo ficar formalizado. Bruno, temos muito pouco tempo, mas muito obrigado. Você sabe que sempre esse microfone sempre foi disponível para você. Agradeço a Thaís, a sua assessora, a Gabriela também, do Sopesp, sempre muito aí gentis conosco, sempre muito atenciosas. Mas, Bruno, te desejo muito sucesso. Você voltará aqui inúmeras vezes também. Zé, só tenho a agradecer, participar desse programa, que eu sempre me sinto em casa, uma bancada tão qualificada como a de hoje, no aniversário do Porto de Santos. Perfeito. Leopoldo, vai ficar o ônus para você de perder a última fala. Acho que você já foi muito feliz em tudo que você colocou. Parceria mais firme do que nunca com o Santos Export, Brasil Export. Muito obrigado, até a próxima. Muito obrigado, Zé, e parabéns aí pelos novos quadros. E mais uma vez convido a todos para acompanhar as novidades do setor portuário, de infraestrutura, comércio exterior, no nosso portal BNews, www.portalbnews.com.br. Que já tem um alcance muito grande no Brasil inteiro. E que está transmitindo aqui o programa. Exatamente. E por causa dessa parceria, nós temos aí acompanhamento de vários gestores, CEOs, muita gente ligada ao segmento portuário no Brasil inteiro, que nos acompanham em todas as esferas, né? Bom, está terminado o quadro de Santos Export de hoje, quinta-feira que vem tem mais, Porto News também. O Bruno só quando vier aqui, você não vai falar de futebol, que ele é palmeirense e santista, isso é autoexplicativo, né? E vai ter da Santos e Palmeiras e Santos, sabe? Pelo amor de Deus. Bom, está terminado o Santos Export? Não fala nada, viu? Quer perder um amigo? Está encerrado o quadro de hoje. Tchau. E o programa também. Você ouviu